Olá, pessoal, boa noite. Com muita alegria, muito prazer, né? Que nós vamos começar mais uma live, né? Mais um evento do NELUI, do Núcleo de Estudos da Língua em Uso e suas interfaces. E essa noite eu tenho o prazer, né? Eu, Maria Cristina, professora do IFG, coordenadora desse núcleo nesse momento, vou ter o prazer de estar retomando essa atividade, né? O nosso núcleo deu o início às atividades no meio do ano de 2020, no meio da pandemia, nós iniciamos as atividades e a ideia inicial do nosso núcleo foi sempre promover eventos, promover atividades, né? Em que as áreas do conhecimento que dialogam, né, com os estudos da linguagem pudessem ter esse ponto de diálogo, de conversa, né? E a gente sempre pensou, né? Eu sempre pensei em promover eventos em que fosse possível conversar, convidar professores, pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, mas que o ponto em comum fosse a paixão, né? A vontade de pesquisar, de estudar, de conhecer mais sobre a linguagem, sobre diferentes aspectos, sobre diferentes perspectivas. E aí, no final do ano passado, de 2020, início desse ano de 2021, surgiu a ideia do projeto, né? O NELUI Conecta, que é se conectar com outros pesquisadores, outros professores, outros grupos de pesquisa, certo? E a gente teve a primeira edição no início do ano. Depois a gente teve a segunda edição também, acho que no mês de março. Mas, né, esse ano foi um ano, assim, bem atípico. Foi um ano bem... a gente sabe, né, muitas perdas, muitos percalços. E a gente teve que dar aí uma pausa nas nossas atividades, né, de lives, de encontros. E hoje nós estamos retomando, né, aqui, trazendo aqui duas convidadas muito especiais, pelo intermédio aqui da professora Emma, né, também nossa colega, nossa amiga, nossa parceira aqui do NELUI, né, que está aqui somando forças. Por intermédio dela, trouxe duas convidadas muito especiais, né, a Darlene e a Maria Círia, que são duas pesquisadoras indígenas que vêm contar a nossa história. Então, eu vou deixar agora a palavra para a Emma, e a Emma vai falar mais um pouquinho aí, né? E depois passar a palavra. Então, nesse momento, eu encerro aqui a minha participação, né? E vou passar a palavra para a Emma. Então, muito obrigada desde já. Obrigada, Maria Cristina. É uma alegria hoje rever a Darlene, rever a Maria Círia. São duas amigas queridas, pessoas que eu conheci no Mato Grosso, pessoas pelas quais eu tenho o maior respeito, pessoas que, com o trabalho que elas fazem, mostram realmente a importância de se pesquisar e de se mostrar o que os povos indígenas são e que são capazes de fazer. Povos que, historicamente, foram negados pela sociedade, povos que tiveram acesso à educação negados, né? E por que eu trago as duas nesse diálogo hoje aqui? Primeiro, porque a Darlene Taucani, povo Bacairi, foi a primeira mulher indígena, a primeira pessoa a entrar no mestrado no Brasil, em 1996, quase 500 anos depois que chegaram aqui os colonizadores, nós tivemos uma pessoa indígena que pôde fazer o seu mestrado. E a Círia, Maria Círia, é alguém que entrou no mestrado agora. A Maria Círia já entra numa universidade intercultural, na UNEMAT. Então, nesse intervalo de tempo, a gente quer dialogar com elas nesse sentido. Elas vão para nós aqui hoje, na realidade, contar a história delas,
da educação, da comunidade até agora, as pesquisas que estão fazendo, os percalços pelos quais passaram, quais foram as dificuldades e quais são as facilidades que elas encontram nesse percurso também. E eu não vou falar de cada uma, porque vocês vão falar no sentido de explicar o currículo de cada uma, mas vocês vão conhecê-las pela linda história que cada uma delas tem para contar para vocês. História de superação, história de empoderamento, histórias de pessoas que são brasileiras, que são indígenas, que são mulheres, e tem muito, muito, muito para ensinar para nós não índios. E um acordo entre nós agora é que, então, a Síria começa o diálogo contando a história dela, nós vamos ouvir, então, a história da Síria, e, na sequência, a história da Darlene. Qualquer coisa também no chat aí vocês podem depois escrever, a gente vai anotando, eventualmente, alguma pergunta que queira ser feita, mas cada uma delas em torno de meia hora, para contar a história delas, né? Contar os fatos que aconteceram, depois a gente vai dialogando assim por diante. Síria é do povo chiquitano. O povo chiquitano foi o povo que eu fiz meu mestrado, meu doutorado. Então, eu tenho o maior carinho pelo povo chiquitano, das 3 comunidades, Fazendinha, Central, Acorizal. Morro de saudade de todo mundo, qualquer hora apareço por aí de novo. Também conheço lá a comunidade da Darlene, com o Bacairi. Estive com os pais dela lá muitos anos atrás, acho que foi no ano 2000. Lugar também lindo, maravilhoso, só tenho saudade desses locais. Lá onde a gente se sente acolhido e acolhida com todo carinho. Maria Síria, contigo agora. Boa noite a todos, né? É um imenso prazer estar aqui junto com vocês. Eu vou falar do meu linguajar, né? Porque nós indígenas, a gente tem fala as duas línguas, né? Então, a gente tem essa dificuldade não de falar muito bem a língua portuguesa. Eu fico muito feliz de estar aqui, né? Participando junto com a parente Darlene, né? Um carinho enorme. Conheço esse povo, esse Curamba Cairi, né? Ema, um prazer estar aqui, né? Neste momento, para a gente estar falando sobre a nossa experiência. O meu nome é Maria Síria, sou da etnia Chiquitano, e eu moro na terra indígena Portal do Encantado, na aldeia Fazendinha. Eu moro no município de Porto Esperidião, a 160 quilômetros da cidade. No momento, agora, estou na aldeia. Eu sou mestranda da UNEMAT, que ela é intercultural, e estou atuando na Escola Estadual Indígena Chiquitano. Então, desde 2004, que surgiu a nossa escola, né, na terra indígena Portal do Encantado, que também foi o nosso retorno à nossa cultura. Eu falo assim, retorno, porque antes, né, até antes da apresentação, eu estava conversando com meu filho aqui e falei assim, hoje é o dia de falar quem eu sou, né? Eis a questão, quem eu sou. Porque antes, essa frase eu trago para dividir com vocês, porque antes o povo chiquitano não era reconhecido como indígena, né? Era pessoas que, assim, quem eu sou mesmo, né? Sou índio nunca, né? Nunca era para falar a palavra índio. Era somente bugre, né? Ou boliviano, ou era chinês, japonês, então a identidade era totalmente escondido. E assim a gente recomeça a cultura, a revitalização de tudo, foi em 2004 com a escola, né? Foi o processo da demarcação da terra indígena Portal do Encantado. Nesse momento a gente traz uma luta, né? Junto com a FUNAI, saúde, educação, o bem-estar do povo chiquitano. Então, a escola, ela é fundamental na escola, nas terras indígenas Portal do Encantado, porque nós temos as nossas diversidades, né? Tá, na nossa própria cultura, o nosso ritual, língua, lugares sagrados, os nossos cantos,
e tudo veio para a gente viver como sempre a gente queria estar vivendo, porque antes a gente não vivia aquilo que era eu mesma, né? O que era o povo chiquitano. Sempre tinha aquela dúvida, né? Então, na minha infância, eu gosto de contar sempre um pouco da minha infância, do meu processo, porque até para entender como que seguiu a educação, né? A educação escolar, porque a educação que a gente tem de dentro de casa era meio que proibido também a gente ter essa educação indígena mesmo, né, da minha cultura. Então, eu sou da aldeia Fazendinha, bem próximo do exército, e a terra aqui também é bem na linha de fronteira da minha aldeia aqui. A Bolívia é uns 6 quilômetros, é muito pertinho. Então, a nossa luta foi desde bebê mesmo, pequeno, né? Porque nós fomos alfabetizados no exército, conforme as regras, né? Era ditado que o que podia ser aprendido, né? E também o que não era para ser aprendido, que era a nossa cultura, que era falar na língua materna, né? A gente fazia nossas festa tradicional. Então, e esse processo, ele veio agredindo cada um de nós, né? Porque você aprender a sua cultura escondido é muito difícil. É muito mais fácil você cantar, você correr, você se sentir livre. Eu falo que hoje eu me sinto livre porque hoje eu faço o que era para mim fazer quando eu era criança. Que hoje ainda estou na fase da pesquisa, ouvindo as histórias, né? Dos nossos ancestrais. Hoje meu pai pode falar publicamente, né? As histórias, os contos, como que era falado antes dos lugares sagrados, sem esconder, porque antes era tudo escondido. Se falasse, era perseguido pelo exército, que não podia falar, não podia fazer. Então, esse processo dentro da educação nossa, ela foi. Aí, em 2004, que a gente assume a identidade, que também não foi muito fácil, né? Porque a gente enfrentou não só o povo fazendeiros, pessoas que não eram indígenas, município, estado, né? Até para mim, hoje, estar falando que eu sou indígena, índia, chiquitano, foi um desafio até nessa fala, porque tudo era criticado, não era aceito, né? Então, hoje eu fico feliz porque hoje nós temos uma educação dentro do Portal do Encantado, reconhecido, né? Com as nossas disciplinas da língua materna, que é uma honra. Eu falo que é uma honra para mim estar trabalhando desde 2004, ensinando a língua materna às crianças, jovens, até as pessoas que só entendiam. Hoje eu percebo que hoje elas já falam a língua materna, né? Hoje elas já cantam, elas já têm a liberdade de se identificar em qualquer lugar que for. Ele sabe falar da sua cultura, não tem mais aquele medo, né, de falar o que é o meu ser, o que é ser indígena, né? O que é ser eu mesma. Então, hoje é uma coisa importante para cada um de nós aqui dentro do Portal do Encantado. A luta, ela foi coletiva, né? Junto com os anciãos, falante, jovem. Então, foi uma luta conjunta para fazer toda essa revitalização dentro da nossa cultura, das nossas festas tradicionais, que antes também a gente foi proibido, né? De fazer as nossas danças, beber a nossa xixa de milho, de mandioca, de banana, que hoje a gente
que a gente come e bebe, né? Comer a nossa comida tradicional, que é uma delícia que eu gosto. Então, os nossos rituais também, né, que nós temos nos lugares sagrados, a gente tem um pouco de liberdade, não vou falar que é totalmente liberto para a gente fazer, porque ainda nós estamos em processo de demarcação de terra, e foi liberado só 5.000 hectares que a gente pode estar usufruindo dessa terra. Mas esse pedaço, ele já contribui muito para a gente estar fazendo as nossas práticas culturais, que o povo chiquitano ainda a gente trabalha muito com as plantas medicinais, que a gente prioriza muito, né? As plantas. Antes da gente ir para a cidade, a gente está doente, primeiro a gente faz o tratamento com as nossas ervas, os banhos, as mulheres, elas estão voltando assim a querer fazer de novo o processo quando a criança nasce, né, que já não era mais. E nós também tivemos dificuldade, hoje nós somos poucos, mas não é culpa nossa, eu falo, porque foi imposto a quantidade de criança que o povo chiquitano deveria ter, engravidar, né? As mulheres tiveram esse processo de limitação, porque antes não podia fazer casa na terra, então tinha que ter o máximo 2, e se tivesse mais, era para morar na mesma casa. Então, isso também foi prejudicial para nós hoje. Hoje ainda as mulheres têm medo de ter, assim, os filhos igual o meu pai teve. Meu pai teve 8 filhos, outros tiveram 7, 12, e assim, na geração do meu pai. E recentemente eu fico feliz que na comunidade já tem as mulheres que já têm 5 filhos, né? Que já tem 4. De primeiro eu tinha 2, 3. Porque era imposto, né, a regra que era para ser pouca criança. E se casasse, era para ir embora do lugar. Então, se teve toda essa luta também hoje, né, eu trago hoje, que eu fico feliz que as meninas casam, já podem ficar na própria comunidade, né, estuda na própria aldeia, sai para fazer a faculdade fora, né. Então, a nossa representação como mulher também foi muito importante, porque tanto internamente na aldeia quanto fora. Falo dentro da aldeia porque nós mulheres, a gente tem a luta, né? Também dentro da própria... Porque o povo chiquitano era muito assim, o homem que tinha que falar, o homem que tinha que fazer, e assim a gente foi conquistando o nosso espaço. Na nossa representação, com muito diálogo, é lógico, a gente trabalhando junto com os homens, mostrando que a mulher também sabe trabalhar, sabe ocupar os lugares, né, para a gente estar trazendo coisa boa para a aldeia. Sendo presidente de associação, professor, representar a comunidade fora da aldeia, junto com os nossos esposos, né? Junto com os nossos índios chiquitanos. Então, a nossa representação em órgão governamental e não governamental também foi coletivo, e eu fiz também, vou falar sobre um pouquinho da minha participação que eu tive junto com as mulheres em 2014, em Lima, que foi sobre uma convenção internacional sobre valores das mulheres, que foi muito importante, porque trouxe muita coisa para a gente refletir dentro da comunidade, para a gente estar conversando o valor mesmo, como que ainda é sofrido, não só na minha comunidade, mas naquele lugar que eu fui também existe ainda pessoas que não valorizam muito a mulher, a criança, né? E assim eu trouxe para a minha realidade que também nós estávamos passando por esse mesmo processo dessas dificuldades. Tivemos vários acertos, né, junto à escola,
fui criada, eu fui a primeira diretora da escola que eu trabalhei coletivo junto com os professores na criação da escola, na criação, na verdade, de tudo, né? Porque tem os processos de PPP, credenciamento e a minha experiência como professora na época não era que assim, nossa, que eu conhecia educação. Eu tive muita dificuldade porque eu entrei assim, porque precisava mesmo, né? Eu precisava de assumir a escola, precisava porque era uma coisa importante, porque os alunos na época estavam estudando fora da cidade, da aldeia, e ficavam muito tempo fora da comunidade. Então, essa luta que nós tivemos para a educação vir para dentro da aldeia foi muito difícil. Não vou falar para vocês que foi fácil, porque não foi, porque naquela época a gente não sabia nem o que era uma educação. Os 3 professores que começaram a atuar na comunidade, na escola, só tinha somente 3º ano, tinha uma professora de ensino fundamental também, e assim a nossa luta foi. Então, nós aprendimos tipo assim, no empurrão mesmo. Preencher diário, elaboração de planejamento de aula, nós nem sabia que era material pedagógico, e nem na aldeia não tinha livro, não tinha nada, na verdade. O que eu aprendi, porque antes, eu falo graças a Deus, mas eu sofri muito quando eu saí da aldeia, né, para estudar. Eu saí da comunidade na época que nem era esse ainda reconhecido como indígena. Eu fui para a cidade estudar, terminei 3º ano em Cáceres. Aí que vem o sofrimento, né, Darlene? Acho que depois vai falar, porque como que a gente sofre quando a gente sai da aldeia, porque toda a realidade minha era diferente, era cidade, era morar com os outros, assim, na casa de pessoas que a gente não conhece. Então, mas sempre a gente pensar no bem, né, para a comunidade. Sempre meu pai me incentivou muito com minha mãe. Não tinha, né, estrada na época que ia para Cáceres. Eu fui para Cáceres para estudar, eu fui de avião. Que no exército eles pediam os filhos do pessoal que morava na área, que eles falavam, né? E aí levava a gente para trabalhar, na verdade, com eles, e aí em troca meu pai pediu para colocar na escola. Então, ainda bem que na época eles colocaram eu na escola, e não morei muito tempo com eles, né? Com aquela, nem a pessoa que me levou, depois tivemos problema. É difícil a gente estar relembrando muita coisa, né? Sei que depois eu terminei o meu ensino médio, eu casei também, né? Em Cáceres. Meu esposo não é índio, mas graças a Deus ele mora aqui na aldeia, já conhece toda a prática cultural, a nossa cultura respeita, e aí a gente está junto aqui. E quando eu retorno para a aldeia, foi nessa luta que era a demarcação de terra, que era a expulsão do povo chiquitano, né? Que o exército ia expulsar toda a população que morava aqui na aldeia, e aí o pessoal ficou todo triste, todo mundo chorava, todo mundo estava desesperado, e aí precisava de alguém que soubesse ler e escrever, né? Porque para poder fazer documento, para poder sair, na verdade, da aldeia. Foi difícil. Hoje eu me lembro assim que eu não sei como que eu tive força, né? Para mim sair da aldeia. Depois que eu voltei para a aldeia, depois eu tinha que sair de novo. Não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada. Eu tinha que dar jeito de ir, porque se não saísse da aldeia, meus parentes iam ser tudo expulso da aldeia, né? Então, essa luta foi triste, porque a gente, quando fazia reunião,
os mais velhos choravam, né? As pessoas choravam também, porque não sabia para onde que ia ir. Falava que ia tirar nós da terra e ia colocar lá na reta, que nem era reta, era só uma estrada mesmo. E para onde que a gente ia, né? Então, a escola, ela veio para ajudar. Foi um fortalecimento coletivo nosso, né? E também a importância da nossa luta, que nós marcamos mesmo no começo das aulas, foi o ensino da língua materna, que já estava adormecido, na época era 4 falantes, né, que falavam a língua materna. Hoje nós só temos uma pessoa que fala língua materna, que é meu pai. Ainda temos dificuldade ainda nas pronúncias da língua materna, porque já não é mais porque eles não sabem. Hoje eles ainda têm aquela repressão da identidade, que é de falar na língua materna, porque aqui a gente, em volta da nossa terra, a maioria dos indígenas, eles trabalham ainda na fazenda, né, porque não tem condições também. Aí trabalha na fazenda e tem essa repressão como chama, da identidade mesmo. Mas eles priorizam a escola, né, coloca seus filhos na escola para estudar. Na nossa disciplina, nós temos os saberes indígenas também, que é trabalhado a nossa cultura, que a gente ensina tudo o que eu não aprendi quando eu era pequena. Hoje eu aprendo e aprendo fazendo, né? Fazer fazendo. E eu ensino com muito carinho, porque eu estou aprendendo junto com meu filho, ensinando, né, junto com eles, e mostrando as dificuldades, sempre falando para eles que a gente tem que sempre ficar na luta, né, porque o que a gente quer é que as crianças aprendam a sua cultura, enfrentar a população, que não são todos, né, mas muito também não aceita os indígenas, essa educação diferenciada, né? É uma educação diferenciada, a educação escolar indígena, ela não é fácil para nós indígenas, porque a gente vem num processo de impacto, né, sobre a educação. Tirando, parece, todo aquele direito que nós temos. Eu já entrei em 2004 numa luta de direito, né, sobre a educação indígena. Hoje a gente segue ainda a buscar essa realidade para nossa aldeia, para a gente ter esse direito junto do governo estadual, né, querendo uma estrutura melhor para nossa escola, buscando a formação dos professores, igual na minha aldeia ainda temos professores sem formação, que tem ensino médio, e aí a gente vem lutando. Em conjunto eu falo porque hoje a gente, o povo esquitano, graças a Deus, já estamos em coletivo junto com nossos parentes indígenas, buscando o nosso direito, a nossa formação, o nosso direito de viver digno, né, na nossa terra. Mas, infelizmente, ainda os povos esquitanos ainda não têm a terra demarcada, mas nós estamos na luta. A gente não pode ter medo, né? A gente sempre tem que estar enfrentando, porque o medo para o índio hoje tem que deixar guardado. Não pode, no nosso vocabulário, não pode existir medo. Porque se a gente tiver medo, a gente não conquista o nosso direito. A gente não traz uma saúde para a comunidade, a gente não traz demarcação para a nossa terra, a gente não traz educação para nossas crianças, para o nosso povo. Então, nós temos também a minha formação, vou falar um pouco sobre a minha formação, como que foi quando eu entrei no mestrado, fazer a licenciatura
Na época, era terceiro grau indígena, eu entrei na primeira turma, que a UNEMAT, ela ofereceu para o povo indígena, e nessa época eu era criancinha ainda na parte de assumir a minha identidade. Eu até brinco hoje com os parentes, né? Que eu conheci a professora Nilce Pareci, e ela falava muito bem a língua materna, né? Toda vez que eu passava na frente dela, ela conversando com as irmãs parentes dela lá, falava tudo na língua. E eu ficava assim, nossa, eu queria ser igual, né? Eu queria falar minha língua materna, e eu tinha aquela necessidade de aprender a minha língua materna. Aí eu encontrava outros parentes do Xingu, Chavante, e eles todos falavam a língua materna. Aí eu fui acolhida por Maísa, irmã de Darlene, foi uma maisona para mim no terceiro grau indígena, que ela conversava comigo sobre a cultura dela, como que era linda, eu falava da minha, e ela sempre me incentivava. Então, esse impacto, quando eu entro na universidade, ainda estava Chiquitano é brasileiro ou boliviano? Ainda o Estado ainda não reconhecia o povo chiquitano como brasileiro. Aí a universidade, na época, o nosso reitor, ele ajudou muito, não me lembro, mas quem era o coordenador do curso é o professor Elias, que foi uma pessoa também importante na minha formação. E com o povo chiquitano mesmo, que ele já tinha escrevido um livro sobre a linha de fronteira e falado sobre nós. Então, na época foi os caciques que pediram a vaga, assim, achando que nós ia entrar assim, chegava, tem uma vaga aí para o índio, aí falava, não entra, né? Parecia que era assim. Ainda nós não entendia como que era o processo, mas aí ele fez toda a orientação, foi a universidade também que divulgou a nossa cultura, né? E nesse momento já estava as pesquisadoras, Áurea, já estava a Ema, José Eduardo, tudo a gente já estava participando junto com eles, com a revitalização da nossa língua materna, sobre a socialização, sobre o nosso território. Então, aí também nós já fomos escrevendo, né? Aprendendo a fazer planejamento de aula, e a vida a minha vida de estudante como acadêmica na época era professor, era estudante acadêmica, diretora da escola e ainda era formadora, porque nós tínhamos professores aqui que estavam no ensino médio, outros fundamental, que também não entendiam o que era planejamento de aula, então nós íamos no curso que foi o professor Roberto e o professor Laucindo e o professor Benedito, e eu fui a única mulher que fui. Aí nós fomos, aí nós chegávamos, aí nós tínhamos que fazer a capacitação para nossos professores que hoje estão na rede ainda, trabalhando, para a gente entender um pouco o que era educação. Então, para nós não tinha sábado nem domingo. Nós trabalhávamos diretão, porque nós tínhamos que mudar esse conceito de ser professor, de fazer o planejamento de aula, da gente se preencher diário na época, que era naquele papel ainda grande, né, que era caneta ainda, e assim a gente trabalhava nos finais de semana. A interculturalidade que eu estudava na época, lá na licenciatura, me ajudou muito, porque ele implementou muitas coisas que nós estávamos vivendo na nossa realidade aqui no portal, mas nós tínhamos que trazer um método de como ensinar, né? De como fazer a nossa produção de material. E nesses anos que eu fui estudando, foi aprendendo, foi ajudando os parentes. Aí logo depois eu
eu fiquei quase meio depressiva com a gestão da escola. Eu fiquei quase 5 anos na gestão de escola, criação, e era muito trabalho. Aí eu peguei e entreguei a direção da escola, porque aí já tinha pessoas também que já sabia o que era uma gestão de escola, já sabia o que era ser professor. Aí a comunidade reúne, porque na aldeia sempre é uma reunião para a gente decidir, né? Tudo é coletivo. Aí na opção também da minha formação de licenciatura, foi assim. Não foi escolhido assim, nossa, Maria Círia vai fazer, eu vou fazer o quê? Eu quero ser bióloga, quero ser... Não, eu fui fazer a minha formação pela necessidade da comunidade. Então, eu precisava de alguém que falasse a língua, que soubesse escrever, fazer documento, e também que é raiz de pessoas falantes na comunidade, era só eu. Aí foi decidido que eu ia fazer linguagem. E aí outro rapaz ficou na matemática, o outro ficou nas ciências sociais, e assim foi a minha formação. Aí quando nós chegamos, eu queria ter autonomia, né, de escolher, eu queria fazer matemática na época. Aí os meus colegas falaram, não, você não vai fazer não, lembra da reunião? Aí eu lembrava da reunião, então eu vou fazer letras mesmo. Aí eu fiz línguas, arte e literatura. Hoje sou feliz com a minha formação, porque hoje eu vejo meus alunos falando língua materna, cantando língua materna, fazendo as narrativas, tem aluno que já sabe escrever os contos, né? E hoje eles já sabem desenhar, o que eu não sabia desenhar na época. Hoje eu falo para meus alunos, vocês têm que aprender a desenhar bem, índio desenha bem, porque é muito bonito, porque eu tive dificuldade na faculdade, quando era aula de arte, eu não sabia, porque eu ainda vinha naquela escola de não indígena, que era tudo no xerox, né? Era só para pintar mesmo. Então eu sabia pintar mais ou menos, né? E ainda eu reprovava na aula de arte, porque eu nunca gostava, mas foi muito legal. Aí o professor Adailto teve uma época falando assim, não, você vai vir ser professor auxiliar de arte. Eu falei, professor de arte, por que o senhor não colocou outra disciplina, né? Aí, não, vai ser de arte. Então ele me ajudou também, né? Porque aí eu fui lá, a gente aprendeu a desenhar em tela, fazer pinturas corporais, desenhar passarinho, um monte de coisa. Hoje, né, Darlene conhece já nosso livro do CEMEDU, já estamos desenhando bem. Eu acho que nós estamos desenhando bem porque é diferente das outras épocas, como que era nosso desenho. Então, a minha entrada na universidade foi muito bom. Foi muito cansativo? Foi estressante, foi pelo meu trabalho, assim, eu pensava, se eu só fizesse faculdade seria diferente, né, mas na minha realidade não era possível eu somente estudar. E hoje eu vejo o jovem tem o direito de estudar, né, só estuda, nem trabalha, o pai faz de tudo para a criança, para o jovem, né, somente ter esse tempo de estudar. Agora, eu não tive esse tempo, não. Eu trabalhar, fazer tarefa de faculdade, tinha que apresentar, e ainda tinha que enfrentar preconceito, ainda tinha que aprender, mexer com um pouquinho de tecnologia, que para mim era tão difícil. E aí, depois eu saí da faculdade, terminei, graças a Deus, aí eu falei, não vou estudar mais. Porque eu não queria mais estudar, eu achava muito cansativo, eu sofri muito nessa ida de aldeia até na cidade, na Barra do Bugre, estudar, e nessa trajetória passava fome, não tinha dinheiro para comprar os negócios, a gente ganhava o dinheiro da FUNAI, mas nós não tinha dinheiro para comer, tinha vez, nós dividia, nós 4, uma marmita, né? Para ir daqui do portal até Barra do Bugres dia inteiro, sai hoje, vai chegar amanhã lá no Barra do Bugres, então muito longe, então era estressante, eu falei, não vou mais fazer essa caminhada não, já chega, para mim já está bom aonde eu estou.
ainda participei do movimento das mulheres indígenas do estado de Mato Grosso, né, da Taquiná, bem no começo também, era uma loucura, ainda tinha todo esse tempo. Mas para mim foi muito bom, porque nós íamos nas aldeias, fazer oficinas sobre direito da mulher, a Lei Maria da Penha, na época, eu até descobri aqui na aldeia, eu pensava que não tinha violência doméstica. Aí depois, com esse estudo que nós estudamos, aí eu fui descobrir que na aldeia tinha violência doméstica. Para mim, porque acho que eu era envolvida muito na escola, e nessa parte eu achava que estava tudo certo, e não estava. Então, foi gratificante a minha participação no Encontro das Mulheres do estado de Mato Grosso, né? As minhas viagens que eu representei a instituição para falar sobre nosso direito, sobre a nossa conquista. Não fui falar só do povo esquitano, já fui falar sobre o direito das mulheres do estado de Mato Grosso. E até então aí cansei também, eu já estava estressada. Parei de novo na aldeia. Aí eu tive uma necessidade no meu trabalho. Aí eu estava observando que o povo esquitano já sabe falar palavras na língua materna, já sabe falar algumas frases, já constrói alguns textos já na língua materna, mas tinha um problema seríssimo que eu percebi quanto professora. Aí falei assim, tem um problema muito grande, que é na língua materna, que é a nossa oralidade. Tanto no português quanto na língua materna, que foi os gêneros textuais. Os textos, as histórias estavam sendo sumidas da nossa escola. Os anciãos começaram a falecer, né? E aí nós não estava mais tendo aquele contato de contar história, como era antigamente, que a gente estava fazendo. Em 2019, eu vim observando. Aí surgiu o primeiro mestrado, né? Que é da Barra do Bugres. Eu tive várias oportunidades de convite de eu fazer na Unemate em Cáceres, fazer letras, eu falo assim, letras, eu me assusto, né? Porque a letra é difícil, eu pensava assim, fazer letras é muito difícil, mas eu preciso de uma coisa assim que seja mais cultural, que seja mais assim a nossa realidade indígena, porque nós precisamos desse material, desse incentivo. Aí, bem antes, Isabel falou assim, Isabel, uma irmã minha, que trabalha junto com Darlene, a professora Ema, na época, a Beleni. Então, eles também estavam com o projeto de formação lá, de construir um livro. E aí eu trabalhei junto, né, com eles. E aí eu fiz o meu projeto de mestrado, que foi sobre os gêneros textuais da oralidade, a minha dissertação hoje, né, que eu estou fazendo a produção. Hoje eu falo que nós estamos caminhando junto com a escola, a comunidade, revivendo toda essa oralidade. Já construí um blog, né, para estar divulgando também o nosso texto, e parece que eu já estou passando da minha hora, falando demais. Então, esse é a minha fala, né, sobre o meu processo como educadora na Escola Estadual Indígena Chiquitano, como estudante também de mestrado, aprendendo, né, e também contribuindo junto com a minha comunidade para a gente formar essa nova realidade sobre os gêneros textuais dentro da nossa Escola Estadual Indígena Chiquitano. E está sendo muito bom. Eu acho que eu vou parar por aqui já, porque o meu tempo já está esgotado.
Foi um prazer enorme estar junto com vocês nessa apresentação aqui. E muito obrigada. Ouvindo? Síria? Eu quero dizer para a Síria que foi um prazer enorme ouvir. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão vendo e ouvindo a live ficaram emocionadas. E eu queria trazer só uma frase sua aqui, Síria, que resume todo o seu processo que se mostrou aí. Hoje eu me sinto livre, né? Eu que acompanho o povo desses anos todos, a gente percebe essa liberdade, e essa liberdade de agora poder, então, você fazer seu mestrado nos gêneros discursivos, registrar cada vez mais a sua língua, é coisa fantástica, é emocionante. Parabéns, Síria, de coração, foi tudo lindo. Para não perder mais tempo, nós vamos ouvir a Darlene, depois a gente pode dialogar mais um pouquinho. Darlene, Curambacairi, a palavra está contigo. Boa noite, professora Ema. Prazer em reencontrar com a Síria também, né? A gente sempre está fazendo, né, participando do Coeduc agora, né, na elaboração do livro didático, e isso a gente tem se encontrado via live, né? Faz tempo que a gente não se encontra pessoalmente. Então, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade por a gente estar falando, né, ouvindo a professora Síria, né? A vida é sempre uma luta dos povos indígenas, né? Não tem nada de graça, são os caminhos trilhados pelos nossos ancestrais. Hoje, quem tem terra demarcada, assegurada e garantida, são sangue e suor e luta dos nossos antepassados. E nós, como seus herdeiros, nós temos obrigação mesmo de estar levando essa caminhada, esse futuro. Eu sempre falo que eles deixaram tantas coisas boas para a gente, e a gente não tem direito de destruir, desmatar as terras demarcadas que nós temos hoje em dia. Então, parabéns pela sua fala, professora Síria. É muito emocionante mesmo. Eu sou Darlene Yaminota Alcani, da etnia Curambacairi, do município de Paranatinga, Mato Grosso. Eu, na apresentação, a professora Ema esteve falando que eu fui a primeira indígena, né, a obter o título de mestrado. Eu fui alfabetizada na aldeia mesmo, né, eu trago pela minha experiência, educação, na época da escola gerenciada pelo Serviço de Proteção aos Índios, né? Embora a FUNAI, eu já fui na escola quando a FUNAI já estava gerenciando as escolas, os postos, mas a professora que vinha dando aula, ela já vinha desde essa época do ICPI. É uma professora que ficou muito tempo lá, e ela trazia essa metodologia, esse comportamento com nós, os alunos, de uma forma muito rígida mesmo, de nós alfabetizar, né? A gente, na sala de aula dessa escola do SPI, como eu sempre falo, era a gente aprender a ser o branco, não indígena, né? Essa era sair da nossa casa, do acolhimento da família, e cruzar aquela linha da onde tinha as casas de alvenaria, chega na sala de aula, era um mundo totalmente, assim, um mundo que não é seu, era um território estrangeiro dentro do próprio território indígena. Então, lá a gente tinha que se comportar, tinha que dividir as cadeiras, as mesas, tinha que pedir licença para vir no banheiro, tinha que pedir licença para beber água. A gente realmente, o nosso comportamento, a nossa maneira de ser livre, era totalmente moldado nessa escola. Eu vinha dessa escola e eu comecei a estudar muito cedo, porque meus irmãos iam para a escola e eu ia com eles. E de tanto eu ir quase todos os dias na escola, fica
lá na escola, esperando meus irmãos a sair da escola, a professora me acolheu, falou assim, já que você está aqui, vem então, mas só que você não vai brincar, você vai começar a estudar. Aí eu fui na escola aos 6 anos, né? Para mim tudo era novidade, mas depois que eu vi que era tão pesado, eu até pensei, não, eu acho que não devia ter feito isso, mas já era tarde, já estava matriculada, né? Então, aos 15 anos eu terminei o 4º ano. A gente nunca terminava porque as escolas gerenciadas pelas professoras não indígenas, umas iam para a escola, dar aula, quando elas não gostavam, não acostumavam a rotina da aldeia, viver na aldeia, elas não queriam nem saber, não cumpria nada, carga horária, né? Elas iam para a cidade, nem sempre voltavam. Aquelas que voltavam, a gente tinha a felicidade de continuar nossos estudos. Então, aos 15 anos, eu terminei o 4º ano, éramos em 6 alunos, eu fui a única que terminou o 4º ano, no ano que eu terminei, e os meus colegas ficaram. Teve até uma festinha assim, tipo comemoração, diplominha. Na hora de receber essa diplominha, eu chorei tanto, porque eu sabia que meus colegas, todos eles tinham a mesma nota que eu acompanhava, eu fazia tarefa com eles, a gente era muito esforçado nesse sentido. Por que naquele exato momento só eu que passei, né, para a 5ª série, né? Então, foi uma revolta muito grande, né? Em vez de ficar feliz, eu fiquei muito revoltada. Enfim, aí eu continuei morando, né, fazendo atividade com meus pais, e quando um grupo, sempre tinha uma equipe de saúde que atendia os povos indígenas do estado do Mato Grosso, tinha equipe volante de saúde, que chamava, né, EVS. Quando essa equipe ia na aldeia, eu sempre me oferecia, né, para preencher a ficha, sempre, né, porque a maioria dos não indígenas tinha dificuldade de escrever o nome dos Bacairi, né? Então, eu sempre ficava na ficha, né, escrevendo ou falando para a pessoa que fazia as fichas, né, ficha dos pacientes, eu soletrava, né, como que era nome na língua indígena, Bacairi. Então, certo dia, o médico falou assim, poxa, eu acho que você teria que estudar, porque você é muito espertinho, né? Então, ele levou esse conhecimento à professora, a supervisora da FUNAI, lá ele falou sobre a minha pessoa, né, que eu tinha potencialidade para estudar, né, que eu deveria dar continuidade nos meus estudos. Então, essa supervisora da educação da FUNAI na época, pesquisou um colégio, né, para que a gente pudesse estudar, e a gente foi selecionada, eu, mais 4 meninas, nós fomos em 6 pessoas depois, né, depois, quando a gente chegou no colégio internato, né, veio mais uma menina que ela soube, né, os pais souberam que estava abrindo, né, uma seleção de meninas indígenas que a FUNAI estava oferecendo a bolsa de estudo, aí veio mais uma pessoa. Então, nosso primeiro grupo se formou etnia Bacairi, Bororo e Umutina. Então, nós mulheres e meninas indígenas fomos, naquele momento, estudar no colégio internato. Chegando lá, a gente era no momento do almoço, na hora do almoço chegamos, e a gente tinha, assim, ganhado enxoval para a nossa estadia no colégio internato, né? E nós chegamos todo mundo com calça jeans. E, para nossa surpresa, a gente estava feliz com nossas coisas, com nossos enxovais, né? As meninas falaram assim, na hora do... Irmã, não eram essas meninas indígenas que a gente estava esperando? Por que elas estão vestidas de jeans, calça jeans e de tênis? Aquilo lá foi um impacto para mim. O que elas estão dizendo isso, né? É você se olhar com os olhos de outra pessoa, sabe? Você se reconhecer na fala do outro, sabe?
Aí a freira falou assim, não, mas são as meninas, essa aqui, quem é? Aí ela falou para a gente se apresentar, né? Eu apresentei, falei meu nome indígena e tal. Aí outras meninas também se apresentaram, e elas falaram assim, não, a gente esperava vocês, tudo com cocar, tudo com... Né? Eu até imaginei, né? As meninas falando que talvez, né? Imaginávamos que vocês nem vinham até sem roupa. Né? E a gente estava indo para o colégio exatamente para a gente se vestir melhor, para cobrir, né? Para cobrir o nosso corpo, para aprender, né? A ser civilizado, vamos dizer assim, né? Porque essa era a ideia, né? Então, a minha lição de vida começa exatamente no colégio internato, porque foi assim uma riqueza de confronto, de aprendizagem, de eu ser esperta, porque naquele momento o meu mundo era só a minha aldeia, né? Eu imaginava que todo mundo era pessoas boas, as pessoas, né? As pessoas não tinha preconceito, né? Quando chegamos na divisão dos 4 também, teve uma menina que falou assim, olha, eu não quero dormir com as meninas indígenas, eu quero meu quarto separado, né? Então, essas pequenas coisas a gente foi lidando, né? E então, eu me lembrei muito bem quando minha mãe falou assim, olha, você vai ter que trabalhar, você vai ser asseada, você vai ser pontual, porque você carrega aquela história que o índio é preguiçoso. E você, sempre que as freiras mandar você fazer alguma coisa, vá com alegria. Não vá emburrada, faz as coisas com amor, né? Então, naquele momento, eu, assim, lembrei o que minha mãe tinha me falado na hora que eu parti para o colégio internato, né? Você vai ter que ser esforçada, você vai ter que ser asseada, você vai ser trabalhadora, pontual, tudo isso, né? E eu sempre trouxe isso muito comigo, porque eu me vi que eu sou diferente delas, das pessoas, das meninas naquele momento, né? Então, eu comecei inclusive, a minha militância enquanto indígena no colégio internato, porque lá as freiras, né, na Semana do Índio, sempre pedia a gente cantar, contar história, falar sobre pintura corporal, né, eu sempre falava isso, né, contava histórias, cantava, né, as meninas, né, que não sabiam, às vezes ficava com ciúme, né, as meninas indígenas, né, falava assim, é que eu sou muito... quando as freiras me falavam, eu sempre me oferecia para falar, porque eu sabia que elas também não cantavam nas suas línguas, não falavam as suas línguas, então eu sempre me fazia à frente, sabe, assim, não, eu vou fazer isso, porque eu sei que eu sei. Então, foi uma experiência muito boa estudar, né, essa trajetória, né. Depois a bolsa de estudo da FUNAI também acabou, né, assim, não foi para frente para dar manutenção, né, porque era alimentação, hospedagem, nosso material material didático, né. Então, a FUNAI falou que não tinha recurso mais para manter a gente no colégio internato. Foi aí que eu comecei, né, estudando no 2º grau, fiz magistério, aí comecei a morar na casa da família também, né. A minha sorte é que eu já estava saindo do colégio internato, né, lá eu cozinhava, eu passava roupa, eu limpava a casa, eu cuidava da horta, eu cuidava tinha gado, né, aprendi a tirar leite. Então, eu aprendi muitas coisas no colégio internato. Então, para morar na casa dos outros, assim, eu sempre fiz um trabalho bem feito, assim, de casa, né, limpar a casa, passar roupa, então, sempre foi. Então, durante o dia eu trabalhava, né, e à noite estudava, assim que eu terminei o magistério na cidade de Rondonópolis.
Aí, terminando, eu vim para Cuiabá. Aí eu já não tinha mais, assim, certeza o que eu ia fazer, se a FUNAI ainda ia me dar, porque eu estava ainda sob proteção da FUNAI, né? A FUNAI que conversou com essa família para eu morar, para eu morar com eles em troca do meu trabalho. E eu fiquei assim, sem saber o que eu ia fazer daqui para frente. Aí mas eu queria muito, muito, muito fazer faculdade mesmo. Então, teve, assim, uma seleção de pessoas para trabalhar na FUNAI. Era um trabalho temporário. Eu me inscrevi, né? Um amigo meu falou assim, olha, a FUNAI está fazendo a seleção para trabalhar num projeto lá, Polo Noroeste, e com dinheiro do Prodeagro, que veio para o desenvolvimento das aldeias, mas estão precisando de gente para trabalhar nisso. Aí que eu me inscrevi, levei meu currículo, né? E eu comecei a trabalhar na FUNAI desde essa época. Aí, mais tarde, eu consegui, né, me efetivar, porque eu sempre o que eu pego, eu faço assim, com muito empenho, assim, né? Eu trabalhei bem, fui avaliada e fiz parte do quadro da FUNAI, né? Efetivou realmente a minha contratação como funcionária pública federal na FUNAI. E de lá para cá, aí que eu pude, né? Eu fiz várias vezes vestibular na Universidade Federal, nunca passava, né? Aí, um certo dia, eu vi um anúncio no ônibus, estava vindo serviço, eu vi uma faculdade particular abrindo. Aí eu falei, eu acho que eu vou fazer isso. Poxa, por que eu não passo? Eu acho que eu tenho condições agora de pagar uma faculdade. Então, eu fui lá, fiz minha inscrição, aí foi muito rápido, né, a seleção, né, não demorou nem, né, na Universidade Federal demorava a dar resultados, e nessa universidade, numa semana, já deu resultado. E, para minha surpresa, eu vi que tinha passado, né 13º lugar. Para mim, aquilo foi uma maravilha, porque eu não conseguia, né, passar no vestibular na universidade. Foi muito, muito, assim, prazeroso, me deu uma força, uma alegria imensa para fazer faculdade. Aí eu paguei minha faculdade. E na faculdade também, na Universidade de Cuiabá também, era a mesma coisa, né? Todo mundo sabia, a maioria das pessoas sabia que eu era indígena, né? Então, os professores também, então, me convidavam para fazer palestra, né? Como é a cultura dos povos indígenas, na própria Universidade Federal. Então, eu fui acompanhando os movimentos sociais, né? As pessoas que falavam dos direitos humanos também em relação às minorias, e eu fui me inteirando com essas pessoas na cidade. Então, aí começou meu ativismo sobre o movimento indígena, né? Eu terminei faculdade, eu já estava bem, né? Já era mãe, né? Muitas vezes eu tive que levar minha filha, né, à noite, talvez o problema era alguém deixar com ela à noite, né? Em vez que eu levava, né? Eu sempre falo que a trajetória, né, a Síria falando, né, a gente passava fome, né? A gente, né, as coisas vão se dando, né? Mas a maior parte do meu jantar à noite na faculdade era cachorro-quente, que a gente conhecia um senhor lá que fazia por mês. Ainda bem que ele vendia fiado para a gente, mas era sagrado também pagar ele assim, para não faltar quando não tivesse dinheiro para comer ou não tem tempo de ir para casa, né? Eu nunca tive tempo de ir, porque eu morava longe. Então, tinha que ser sagrado, assim, uma coisa, né? Até... mas era conhecido das minhas colegas, era, né, parente de algumas colegas minhas da faculdade, então sempre, né, sempre tive essa força na caminhada, né, eu não passava fome, mas não comia bem também, mas enfim, essas são as caminhadas, esses perrengues que a gente, né,
vai passando, vai construindo a nossa história na caminhada, né? Então, um dia eu pensei em fazer a língua espanhola. Eu fui na universidade, passei lá na Federal, aí eu vi lá seleção para mestrado. Aí passei, olhei, copiei tudinho que precisava, peguei, fui lá na secretaria e falei assim, eu quero fazer minha inscrição. Eu falei, é? Tá, tudo bem, ela me passou, notificou. Aí eu fui levar, porque ela pediu lá e tal, né? Essa aqui é o documento. Aí a professora aqui, né, que eu conheço muito bem, né, é a professora Edir Pina de Barros, né, era antropóloga que estudou os Pacari. Eu, assim, vi que ela era uma das orientadoras, tinha outros professores orientadoras, mas eu fiz essa, né, eu escolhi, né, na área que ela, né. Ela chegou e falou, você está fazendo o que aqui? Eu falei assim, eu estou me inscrevendo para fazer mestrado. Ela falou assim, como assim? Eu falei, sim, eu estou fazendo, eu vi ali, né, eu vou me matricular aqui. Aí ela falou, ela me deu maior bronca. Você pensa que é assim fazer mestrado? Você tem que se preparar, não é assim que se faz. Tem muita gente que já se preparou para fazer o mestrado, né? E você tem orientadora? Eu falei, não. Eu escolhi na sua área, mas eu acho que é você que vai, né? Não é, como é que funciona isso? Aí ela falou assim, não, você tinha que se preparar primeiro, tem que ter uma orientadora, aquela coisa toda, né? Eu falei assim, eu já fiz, eu vou fazer desse jeito. Se eu passar, não, se eu também, né, não estou preparada mesmo, né? Eu escrevi. Aí eu escrevi, ela levou lá, falei assim, desse jeito você nunca vai passar. Aí, porque aqui pede isso, então se você quiser passar, você vai ter que obedecer toda essa regrinha aqui. Vai lá e faz. Eu peguei, como eu não sou boba nem nada, eu liguei para uma pessoa que eu conheço, falei assim, olha, eu quero fazer mestrado, você pode me ajudar a fazer um projeto? Que eu quero falar para essa professora que eu não me sinto incapaz tanto assim, não. Peguei, ela falou assim, tá bom, vou te ajudar e tal, né, a gente, né, e era quase encerrando, assim, sabe? E eu apresentei, né, aí mostrei e tal, levei todos os documentos e tal, falei assim, você fiz, né, fiz e passei. Não teve nenhum problema de eu passar, então, ela até saiu, assim, da banca, na escolha, sei lá o que lá, para dizer que eu passei, porque eu era amiga dela, né, eu falei assim, eu vou ter que sair da banca examinadora, da seleção, tarará, porque vão dizer que esse é um problema seu, não meu. Então, eu sempre trilhei assim, meu caminho, né? Eu sempre lutei por aquilo que eu quero, por aquilo que eu quero construir. Então, não é fácil a gente chegar, mas também eu devo a minha formação acadêmica, porque no mestrado que eu aprendi a escrever, a refletir, a pensar, a escrever mesmo, pesquisar a língua portuguesa, embora tenha feito curso de letras, né, licenciatura plena, eu fiz exatamente cursos de letras na faculdade, porque eu sempre tive dificuldade, né, a língua portuguesa para mim sempre é complexa, muito grande, ela não é uma língua fácil. Então, eu queria entender a língua que outras pessoas, outros não indígenas acadêmicos falam, porque na aldeia que a gente aprendia e falava português, era o português da roça, o português, aquilo que eles vinham falar, como vai, tudo bem, você sabe, é aquele português, nós vai, nós vem. Então, quando eu percebia que vinha gente, como médico, enfermeira, eles falavam outro português, então aquilo me intrigava, assim, mas tem outro português falado, qual que é essa dinâmica, né? Como conseguir falar isso, né?
E a maioria de nós indígenas, o povo Bacari, falava português da roça, pessoal do fazendeiro, pessoal né, com quem a gente se relacionava, né? Mas é um engano meu, porque eu continuo não tendo esse domínio, né? Eu tenho dificuldade para escrever bem, né? Eu tenho que sempre estar estudando, sempre estar refletindo a minha jornada. Então, a educação escolar para o povo Bacari sempre foi uma luta, uma conquista. Primeiro, nós tivemos a escola do SPI, como disse, depois a FUNAI, os missionários, depois, só na década de 80, que os professores indígenas, né, aquelas pessoas que sabiam ler e escrever minimamente, começaram a dar aula, porque parece que foi assim, decretado. Os não indígenas não queriam dar mais aula para nós. Ninguém ia, ninguém ficava. Então, foi essa necessidade que a maioria das pessoas que começaram a alfabetizar as crianças indígenas Bacari começaram, né? E quando era na época da escola gerenciada pela FUNAI, por exemplo, os professores indígenas eram monitores, eram tradutores, né? Aquilo que a professora não indígena falava, as crianças que não entendiam, ele fazia esse papel, né? Professor bilíngue, como disse, né? Mas, na realidade, ele era, ou ela era, simplesmente um mero tradutor. Ele não tinha autonomia, apenas acompanhava a aula da professora, né, da professora titular, vamos dizer assim, e depois passou para a mão dos professores Bacari mesmo, né, aí que foi, assim, outra luta, porque todo um contexto, né, por que disso também, né. Antes, a educação era gerenciada pela FUNAI e passou para o MEC, na década de 90 também. Então, e tinha um projeto, um plano de que a educação escolar era diferenciada, bilíngue, intercultural, tudo, mas na cabeça, assim, de quem elaborou isso, estava muito claro, mas isso na secretaria, nas secretarias municipais, na Secretaria do Estado, essa interculturalidade não fazia parte, não entendia. Então, foi muito difícil a construção das escolas, dos professores indígenas, ter autonomia de dar aula, como ter plano curricular, como devia ser. Então, foi obedecendo todas as regras que recebia da Secretaria Municipal. Então, foi importante essa luta de todo mundo, da universidade intercultural, das mudanças, né, do Plano Curricular Nacional também, os currículos, para que pudéssemos, no Brasil hoje, termos uma coisa diferenciada, né, de coisa mais respeitosa, mais de acolhimento nas escolas indígenas. Então, eu acho que a luta continua, não está, né, não está pior, mas não tão melhor também as escolas, precisa de muitas necessidades, principalmente de material didático nas línguas indígenas. Então, eu acho que esse é o processo, esse é o grande processo histórico que todos os povos indígenas têm sobre a educação escolar no Brasil. É isso. Obrigada, Darlene. Síria está por aí. Darlene é interessante porque, assim, diferentemente da Síria, né, a Darlene foi estudar numa escola do internato, né, e não diferentemente, mas sempre aquele enfrentamento, né, tudo foi enfrentamento. Acho que se eu pudesse dizer para ambas, foram que as duas foram guerreiras mesmo, guerreiras, porque elas tiveram que
ficar na casa dos outros, tiveram que... Mas tudo foi enfrentamento. E esse enfrentamento fez com que elas se tornassem o que elas são. Mulheres guerreiras, fortes, capazes, que tem muito para contar para a gente. Porque nós, não indígena, não temos noção do que as populações indígenas passaram. Não é que não tem noção. Quem se identifica, quem tem empatia, tem uma ideia. Mas só quem passou pelo que passou é capaz de falar sobre o que viveu, né? Sobre o que passaram. E eu achei uma figura interessante que a Darlene falou no início também, assim, você se reconhece no olhar do outro, né? Quando ela chega lá na escola, ela se reconheceu no olhar do outro, porque é aquele olhar que o outro sempre tem, né, sobre as populações indígenas. Eu acho que, assim, se eu pudesse resumir, foram duas guerreiras, enfrentamentos diários. Darlene hoje está... A Darlene também tem livro publicado, gente, né? Ela tem o etnomapeamento do povo Curã-Bacairi, é um livro publicado também, muito lindo, que eu tenho o prazer de estar também por ele autografado pela Darlene. A Síria também tem material construído lá na comunidade, eles têm material construído, agora estão construindo mais material. Então, assim, são duas guerreiras que têm muito a ensinar para nós, não indígenas, né? E aí eu não estou conseguindo acompanhar no chat, professora Cris, se há alguma pergunta. Eu, assim, não consegui ver se há alguma pergunta ali. Então, aqui, deixa eu dar uma olhadinha, não, só mesmo que muitos parabéns, né? Parabéns aqui a Maria Eneida, né? A professora Maria Eneida, que também é nossa parceira aqui do NELUI, né? Dando os parabéns pela sabedoria e conhecimento ancestral, né? Falando da importância do relato, também a professora Luciane também, né? A Elisa, que é nossa aluna também aqui comentando, né? Dando parabéns, né? A Shirley Rodrigues também aqui, Shirley Rodrigues também, e Elisa aqui fazendo um comentário novamente, né? Sonho um dia que as mulheres não tenham que ser tão fortes. Do Emicida. Eu queria saber da Síria, né? Se fosse possível, ela comentou de um blog que ela construiu, que ela criou, não sei se foi ela, se foi o grupo, toda a comunidade, os alunos. Ela comentou desse blog e se seria possível a gente ter acesso para a gente conhecer, né? Eu achei muito legal, muito, muito interessante essa iniciativa, né? Para todo mundo ter. Nós também aqui termos acesso, conhecer também, né, um pouquinho aí da cultura de vocês, dos textos, né, acho que ia ser bem legal. Síria, tá ouvindo? Oi. Então, nós estamos fazendo um trabalho, né, com a professora, a minha orientadora, com um blog, onde nós estamos fazendo as gravações dos gêneros textuais, as falas, algum texto, né, para fazer registro mesmo para os alunos, para nós, para quem quiser também conhecer a nossa cultura, né. Eu mando o link, eu acho que Emma tem o link, ela poderia... Eu tenho o link, já dei uma olhadinha, eu passo depois, Cris, tá? Eles estão alimentando, eles estão alimentando. Eles estão alimentando, eu já entrei, já olhei, já fiquei curiosa. Eu queria fazer uma pergunta para a Darlene, ela acabou não falando também, Darlene, que agora vocês lá na comunidade estão com como é que se chama? Confecção de roupas tradicionais? Eu não sei o nome, como que é? Então, nós estamos com um projeto chamado Kiwaga. Kiwaga é em nosso corpo, na nossa pele, né? É uma moda indígena que a gente está desenvolvendo com grafismo Bacairi, né? Nós temos 42 pinturas, né? Que é um trabalho da Isabel Talcani, minha sobrinha, ela fez o doutorado sobre arte, né? Sobre arte contemporânea da cultura Bacairi. Então, baseado nesse trabalho dela, a gente motivou, né, para fazer umas roupas, vestimenta, com essas
pinturas corporais e constrangimentos naturais. Então, a gente está, assim, ainda no laboratório, mas eu espero que em breve a gente possa estar fazendo, confeccionando para vender mesmo, tá? É isso, eu trabalho com as mulheres, somos 25 mulheres envolvidas em todas as aldeias. Estamos preparando esse grupo para a gente trabalhar coletivamente. É isso. Mais alguma coisa, Cris? Não, assim, eu acho que hoje é para a gente ouvir, aprender muito, né? Tirar muito aprendizado aí dessas duas convidadas maravilhosas, né? Que eu sou muito grata pela presença das duas aqui no nosso canal, no nosso espaço aqui. E já fiquem sabendo, convidadas mais vezes, viu? Outras oportunidades vão aparecer, com certeza já estão convidadas, tá bom? Eu fico muito feliz também, Síria, Darlene, é uma alegria revê-las, não pessoalmente, mas pela internet, né? Isso é bom que nos aproxima. Eu deixo aqui um beijo especial para todos os povos indígenas, para todos os parentes, para todas as pessoas que estão eventualmente nos assistindo. Um carinho especial para o povo Curaba-Cairi, um carinho especial para o povo chiquitano. Né? Então, assim, um beijo no coração de vocês duas, estendo nosso abraço para todos aí da comunidade, né? E estamos aqui também felizes demais pela participação de vocês. Acho que agora a gente pode encerrar com a despedida de ambas, né, Cris? Isso. Elas podem... Sim. Então, agora a Darlene, depois Síria, a gente pode fazer assim, agora a Darlene começa e a Síria encerra. Tá isso mesmo. Eu também, gratidão por esse momento. Acho que sempre que a gente fala da gente mesma, a gente reforça a identidade, né? A gente sabe, se reconhece que a gente é Curaba. Eu me reconheço como Curaba-Cairi mesmo, minhas raízes, minha origem. E grata por esse compartilhamento de afeto, de carinho de vocês duas aí. Gratidão mesmo. A Leice, no fundo do meu coração. A Leice Bacari, muito obrigada. Eu também quero agradecer, né, a vocês pela oportunidade que vocês nos deram para a gente estar falando sobre a nossa luta, né, a nossa experiência, o nosso desafio de como mulher indígena, como mulher mesmo, né, a gente caminhar com muita luta, mas é muito gratificante o que a gente faz, o que a gente está ensinando, e é muito bom ser chiquitana e muito bom ser professora. E um desafio ser estudante. Então, eu quero agradecer a todos, um abraço, obrigado pela oportunidade. Obrigada, Síria, obrigada, Darlene. Depois a gente pode passar para elas, né, Cris, o link, para elas, se vocês podem repassar para outras pessoas o link, né? Já da transação vai estar disponível no nosso canal do YouTube, Nelui FG, tá bom? E aí vocês podem passar, tá aberto, né? Tá lá para sempre. E é isso, gente. Olha, a nossa programação do canal é o seguinte, né? A gente nós pretendemos no próximo ano, a cada 2 meses, estar convidando, né, pessoas, né, pesquisadores, professores de outros grupos. Então, assim, com essa periodicidade, a gente espera conseguir, né, assim, se as adversidades, né, se tudo der certo, né, a gente espera isso. Então, a gente se vê aí no próximo ano, em 2022, tá bom? E é isso, gente. Ó, um beijo, gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau a todos. Boa noite. Obrigada por quem também esteve até agora aqui conosco assistindo. Tchau.